Para lançar, então, aí um debate, as primeiras perguntas, aí eu acho que é comum para os dois, vocês puderem falar mais aí como é que, né, Daniel, você comentou da mensuração de impacto, puder falar um pouquinho mais de como é que ambos fazem essa mensuração de impacto, se vocês fazem essas análises prévias de ESG, dos critérios ESG, dos riscos ESG, dos investimentos de vocês, e se sim, em ambos os casos, que tipo de metodologias vocês usam, qual a base, quer dizer, acho que ESG está mais consolidado, mas acho que impacto ainda não tem um standard, né? Então, o que a gente vê, tem algumas metodologias, mas a gente vê ainda no mercado, cada um usando uma coisa e talvez em termos enfim, de transparência, consolidação, na verdade, e comparação, né, dessas métricas, fica um pouco mais difícil. Se vocês puderem falar um pouquinho disso. Claro. Olha, eu acho que nem ESG também, né, tá muito resolvido, né, se você olhar bem, influência. Você tem aí dados, se você pegar diversos índices, cada índice vai colocar empresas diferentes no seu ranking, tem muita coisa quali, pouca coisa que dá para checar ainda, mas estamos começando, né? A gente não fala de avaliação de impacto, a gente fala de gestão de impacto. A gente considera o impacto em todas as etapas do processo. Começa na tese de investimento, né? Então, a nossa escolha de educação, saúde e serviços financeiros, ela é por serem setores que entregam serviços básicos para a população, né? E qualquer lugar do mundo, se não tiver um bom acesso à saúde, à educação ou aos serviços financeiros, cai a sua qualidade de vida, não tem como. Dentro desses setores, na tese de investimento, a gente tem dados, a gente fez uma pesquisa primária um tempo atrás, depois a gente pega muita pesquisa secundária também, a gente tem uma tese baseada em principais gargalos ou em principais problemas na entrega desse serviço, no acesso a esses serviços pela população de baixa renda. Então, começa daí. Uma vez que a gente acha uma startup, um negócio que esteja atendendo, esteja criando alguma solução para um desses problemas, ou que a gente imagina que esteja criando solução para esses problemas, no processo de avaliação desse investimento, além de todo o processo de avaliação de um deal de VC normal, porque a gente não quer abrir mão também de retorno nesse momento, a gente olha uma teoria de mudança. Então, a gente faz a teoria de mudança daquela empresa específica. Tá? Então, é um dia que a gente senta com o time empreendedor, com algumas lideranças também da Vox, e a gente faz um workshop para fazer o desenho do input, do que a empresa faz, né? usando, sei lá, vamos usar o exemplo da Magnamed, que eu já citei, a gente fala, olha, o input, faço respirador pulmonar, né? O output é melhorar a qualidade do atendimento ou disponibilidade de leitos no SUS, né? Então, você tem duas camadas aí numa teoria de mudança, que é o output, que é mais ligado à operação, depois o outcomes, coisas que acontecem de forma que você consegue medir depois, né? O que acontece com as pessoas. Então, a gente faz o desenho da teoria de mudança. Na teoria de mudança, a gente define alguns indicadores já, mesmo que a gente ainda não saiba como medir, mas são indicadores proxy desse caminho para o impacto. E aí, uma vez investida a empresa, a gente trabalha com ela em 3 níveis. O primeiro nível, como a gente investe em startup, o primeiro nível é sobrevivência, né? Então, se der para coletar indicadores, a gente coleta. Se não der para coletar indicadores, o foco é em fazer um negócio passar uma primeira arrebentação, né? E a máxima que a gente usa nessa época é negócio que não existe tem impacto zero. Então, o primeiro objetivo é fazer um negócio sobreviver. Segunda etapa, normalmente quando já passa uma primeira arrebentação, começa a crescer, você já começa a coletar mensalmente ou bimestralmente, ou trimestralmente, dados operacionais que são relacionados aos outputs. E em alguns casos, as empresas que já estão maiores, já estão com uma operação há alguns anos a mais, a gente consegue fazer dados de outcome. Para outcome, a gente tem feito parcerias com universidades. Então, numa empresa do nosso primeiro fundo de microcrédito, a Avante, a gente fez parceria com o INSPER. Agora, a Cellcoin, do fundo 2 também, que é uma fintech, a gente está fazendo parceria com o INSPER.
e a Sanar, que é outra empresa de educação para profissionais de saúde, a gente está fazendo parceria com a FGV. Então, a ideia é a gente ir avançando, né, em como a gente olha. A gente normalmente relaciona os indicadores da teoria de mudança com a taxonomia do IRIS, quando dá. Né? A maioria das vezes dá para você se relacionar com alguma coisa que o IRIS já identificou, então dá para codificar para você ter uma perspectiva além daquele negócio. E a gente também, assim, só mais duas coisas. Primeira coisa, para a gente a gestão de impacto e o resultado do impacto não é uma coisa para guardar. Então, não é uma coisa que você para o negócio para falar, agora vamos avaliar, depois a gente volta a fazer negócio. Como o impacto tem que estar no core business, a avaliação, o resultado da avaliação de impacto ela tem que informar a gestão. Então, quando a gente considera o impacto de um produto core business que pretende ter impacto como a proposta de valor. Então, se tem impacto, a proposta de valor está legal, poxa, marketing, material de vendas, vamos vender mais, porque dá resultado. Se não, o trabalho tem que ser melhorar a proposta de valor do produto, porque a gente não está fazendo a transformação que o produto se promete fazer. Então, esse é no business a business, mas a gente também vê índices aí de fundos. A gente usava o GEARS, que é o Global Impact Investing Rating System, que foi descontinuado. Hoje a gente está usando o B-Impact Assessment profundo, a gente faz o B-Impact Assessment para as empresas, e é validado por um terceiro, o Bureau Veritas, é uma validação dos dados que a gente coloca lá. Então, aliás, isso eu vi poucos fundos no mundo que hoje ainda fazem isso. E a gente faz para ser, em inglês tem uma palavra que é muito boa, que não tem exatamente em português, que é para ser accountable, né? Para ser responsabilizado, a gente faz com que o nosso carry, né? A nossa taxa de sucesso seja meio a meio. Então, passou um nível mínimo financeiro, a gente tem acesso aos 10%, metade do que é tradicionalmente entregue, e a gente só tem os 20% cheios se a gente passa o benchmark que a gente define do B-Impact Assessment, validado por um terceiro. Então, é uma forma da gente efetivamente não só demonstrar que a gente, no longo prazo, está comprometido com o impacto, mas como a gente está tendo transparência no report. Apesar de que, obviamente, a gente ainda tem um bom caminho a percorrer para standards de impacto. Então, não é um reconhecimento de B-Impact Assessment a melhor forma de medir impacto, mas é um reconhecimento que a gente não quer esperar isso para ser accountable pela entrega do impacto também. Vou só emendar já uma pergunta. Não, e de fato, acho que eu não cheguei a ver dos fundos que eu conheço nenhum que faça essa auditoria e certificação. E é super importante, né? Porque o que a gente vê, o que eu vejo muito, principalmente nessa área de impacto, é que está, como tudo em sustentabilidade, se você não tem justamente, né, transparência, certificação, auditoria, quer dizer, essa parte do accountability, acaba tendo um risco de algumas irem lá para o greenwash e aí acaba misturando tudo no mesmo grupo e é super complicado, né? Eu acho. E tem aparecido agora uns fundos que estão se falando freestyle impacto. Eu não preciso medir, eu já faço impacto, acredite em mim. Eu acho um risco, uma liability que eles estão correndo, prometendo uma coisa que eles não conseguem acompanhar. Mas vamos ver como o mercado vai. Só aproveitando que você falou você estava falando de como você divide, né, a parte do carry interest, porque eu acho que uma das coisas quando a gente fala de investimento de impacto, né, pelo menos na teoria, é isso, né, que quer dizer, os investidores de impacto, para eles o impacto é extremamente importante, então eles estão prontos a eventualmente reduzir a performance financeira ou ter um comprometimento com a performance financeira se isso implicar, digamos, num impacto maior, né? Então, em termos de trade-off, comparado com, digamos, gestores habituais do mercado, enfim, existe uma abertura, digamos, a princípio maior de abrir um pouquinho mão, né? Em vez dos 20, talvez 15, talvez 13. Então, mas eu acho que justamente isso fica, quer dizer, isso nem sempre é aberto, na maior parte das vezes não é aberto pelos gestores, né? Então,
essa parte de performance financeira de um fundo, etc. e tal. Então, se puder só falar um pouquinho mais disso, como é que você vê esse trade-off dentro do portfólio de vocês? Você quer que eu volte falando do trade-off? Só para explicar um pouquinho melhor aí, para quem não é desse mundo financeiro, entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Trade-off quer dizer que você abre mão de uma coisa por outra coisa, né? Então, a reação inicial é mais tradicional quando as pessoas, principalmente no passado, isso de forma muito interessante tem parado de acontecer nas nossas conversas. Mas primeira reação quando você fala de fazer um negócio com impacto, e eu tive que ouvir isso por quase 10 anos, era legal, quanto que você está abrindo mão de retorno financeiro para dar um impacto? Eu acho que o tipo de negócio que a gente está investindo, na verdade, quando eu perdi a paciência, minha resposta era, na verdade, a pergunta que você tem que fazer é quanto que você está abrindo de mão de retorno de longo prazo para maximizar seu lucro de curto prazo, porque nada destrói mais valor de longo prazo do que tentar maximizar milcar tudo no curto prazo. Mas só quando eu estava mais mal-humorado. Quando você olha longo prazo e você está olhando efetivamente para quem está causando impacto, claro que tem o desafio da execução, tem o desafio das pessoas, tem o desafio do product market fit, tem um monte de desafio aí, mas quando alinham os astros e o negócio efetivamente está resolvendo um problema que é uma dor para a maior parte da população brasileira, o que você vai ver, e a gente tem visto aí pelo menos em 3 negócios hoje que estão explodindo agora de crescer esse ano, você tem clientes mais fiéis, você tem uma imagem de marca boa, muito boa, você consegue atrair mais talento, cada vez mais talentos querendo trabalhar. Bom, a gente aqui está falando para convertidos, talvez aqui nos quadrinhos que eu consigo ver aqui no Zoom, mas vocês devem estar recebendo procura de um monte de jovens talentos para trabalhar com vocês. Pessoas querem trabalhar com propósito. Então, no longo prazo, você vai ter uma empresa mais resiliente e menos, agora, cada vez mais claro isso, menos exposta a riscos. Então, num investimento de médio e longo prazo, o valuation deveria também ser maior. Então, a nossa tese é de que você não abre mão. Inclusive, o que a gente imagina é que impacto vai potencializar o retorno. E a gente começa a ver isso acontecendo, tá? O nosso segundo fundo, que está agora na metade da vida dele, quase, ele está dando aí 70% de retorno ao ano, pelo marcado ao crescimento. Isso coloca esse fundo da Vox, o 2, como um dos, entre 25, depende do benchmark. Se pegar o PitchBook, é 10% melhores fundos do mundo, da safra 2017. Se pegar o Cambridge Associates, é 25% top quartile. E isso adotando valuations assim do tipo Cellcoin, que é a empresa de inclusão financeira, a gente está marcando a 2 vezes o faturamento e está dando esse retorno. As empresas estão crescendo aí 3 vezes e meia por ano já há alguns anos. Então, não sei, vamos ver, mas eu acredito que não há trade-off. Mas trade-off é isso, é o que você abre de mão para ter outra coisa. Eu acho que tem uma camada de negócios que usam tecnologia para entregar serviços básicos para uma população de mais de 120, 150 milhões de pessoas de média e baixa renda no Brasil, que não faz tanto sentido falar nisso. Legal, obrigada, Daniel. Fernando, como é que vocês mensuram impacto? Como é que vocês na Merak tratam essa questão? Eu também estou de acordo com o Daniel. O mais importante para começar é que o core business do que você está investindo está impulsionando impacto, né? Então, tem muita confusão nisso. Então, tem muitos negócios bonitinhos aí que são interessantes também, mas a gente evita investir, que é um negócio tradicional que ele gera um impacto, mas o core é tradicional, né? Então, um exemplo básico disso seria, uma empresa de camisetas que ela está usando uma cadeia de valor, enfim, ela tem algum impacto que ela está criando social, mas o produto que ela está vendendo é uma camiseta, né? Então, a gente tenta realmente procurar produtos
que o impacto está colado nisso daí, né? Então está muito dentro de inovação, de mudar o sistema, como ele é feito. Então, para mim, isso que é o impacto, principalmente em venture capital, mas a gente leva essa filosofia para todas as classes de ativo, né? Então, hoje você tem na Bolsa de Valores, né? Por exemplo, empresas que estão nos ajudando com a questão da água. Então, hoje, as grandes empresas que estão fazendo a distribuição de água limpa ser mais eficiente, decontaminação. Claro que tem um monte de startup trabalhando com inovação nisso também, mas você tem grandes empresas listadas que o core deles é fazer isso. Então, isso, para mim, é uma boa estratégia ESG, né, que eu adotaria, né, investir nesse tipo de coisa. Então, quando chega um negócio para mim, a primeira pergunta é: o core business está ligado ao impacto? Se não está, eu nem olho, não vou nem perder meu tempo. Se está, aí eu vou fazer a due diligence financeira, a due diligence completa e ver se o negócio é bom, né? E aí a gente tenta, tem muitas empresas que estão nessa plataforma Iris, né, que o Daniel citou também. Na questão específica de clima e agricultura, que a gente está querendo ver impacto ambiental, tem vários desafios. Então, a gente quer saber o que está acontecendo com o solo, por exemplo, né? Então, a gente tenta medir a biodiversidade. Então, uma fazenda regenerativa, ela tem que crescer em biodiversidade. Então, hoje tem um monte de inovação. Então, a gente depende de tecnologia, a gente depende de sensores, imagem, satélite, e um monte de outras startups de inovação que estão aparecendo para a gente poder medir o impacto que está acontecendo ambiental na área, mas a gente tem que também ser inovador e eficiente. Então, uma métrica que eu uso muito, por exemplo, para medir biodiversidade hoje nas fazendas é a acústica. Eu simplesmente coloco um microfone ali de alta precisão no meio da fazenda, eu meço o ruído da floresta, da área de reserva, eu meço o ruído do campo de monocultura que tem ali do lado, e aí eu meço o ruído do campo regenerativo e eu quero ver o aumento de decibéis. Isso já me diz, é uma medida de biodiversidade, que o barulho quer dizer que tem mais vida ali. Então, esse é um exemplo. Mas, sem dúvida, isso é um desafio, e eu concordo totalmente com o Daniel, para mim não tem trade-off de retorno, né? Para mim, quando você olha as metas de sustentabilidade lá, o de desenvolvimento sustentável, né, as ODSs, para mim elas são as oportunidades que nós temos hoje para ganhar dinheiro. Então, se você tem um negócio que está impulsionando aquilo, são os maiores desafios da humanidade nos próximos anos e são coisas que vão gerar retorno se você conseguir ter uma solução que resolve uma daquelas metas de forma eficiente, né? Então, quando eu converso com outros investidores que têm portfólios tradicionais, para mim eles têm portfólios muito mais arriscados, né, cheio de externalidades, e eles estão com portfólios que vão ser comprometidos médio e longo prazo. E o Covid mostrou muito claramente isso. Então, o portfólio que eu faço gestão hoje líquido em bolsa, ele sofreu muito menos na crise do Covid e ele voltou com uma força imensa, superando os retornos que eu tinha antes da pandemia, né? Então, por amor ao planeta ou amor da sua carteira, você deveria fazer uma estratégia de investimento de impacto. Para mim, no futuro próximo, não vamos mais ter investimento de impacto, porque isso vai ser investimento, né? Então, é geral, é assim que eu vejo o negócio evoluir. Se eu puder complementar, uma coisa que a gente já tem falado, gosto muito do que o Fernando fala, porque também uma coisa que a gente tem falado é que não existe investimento sem impacto. Então, para a gente já não está mais fazendo tanto sentido você ter uma caixinha de que você tem assim os investimentos normais, aqueles sérios, e os investimentos feel good, que são os investimentos de impacto. Fato é que todo investimento tem impacto. É que ou você procura não saber, ou você não é informado qual é, ou o gestor que está cuidando desse investimento não se preocupa qual é o impacto, mas assim, alguma coisa você está ajudando a criar no mundo. E quando essa ficha começar a cair de forma mais consistente, eu gosto de fazer uma analogia, investir só se preocupando com o percentual do CDI que você está recebendo, o percentual sobre o benchmark financeiro, vai ser tão brega quanto fumar em restaurante ou quanto jogar lixo no chão, porque você só está pensando em você e quem está na sua volta. Quando começar a expandir essa visão de que todo investimento tem impacto,
ligado com o que o Fernando está falando, eu acredito que todo investimento vai ser com impacto. E aí não tem mais discussão de trade-off. Negócios que têm impacto negativo vão dar um retorno pior, porque vai ser mais difícil acessar capital. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta para o Fernando, que está nessa área aí de floresta e agricultura. E como é que fica a parte aí de contabilizar as emissões, né? Não só as emissões, mas eventualmente o carbono estocado, né? Você falou da remoções e estoque, né, de carbono, que de fato tem muito nessa parte de atividade de restauração, né? Como é que está essa contabilização? Como é que vocês fazem? Vocês estão tentando enquadrar por exemplo, em certificação de projetos de carbono? Conta um pouquinho mais sobre essa parte. Essa área está evoluindo muito, né? E tem um link aí com a discussão, até essa coisa que o Daniel colocou, que é bem importante, do impacto existe em tudo, né? O impacto negativo também das coisas, né? Então, para mim, no futuro, se a gente conseguir passar a monetizar o impacto e colocar todo o portfólio numa planilha só, onde o impacto é monetizado, o negativo e o positivo, aí você começa a ver realmente o que é que você está investindo. Então, você coloca lá uma ação que você tem na Petrobras, que te deu um retorno X de investimento e deu um investimento negativo de impacto imenso, né? Então, aí você passa a discutir se isso vale a pena ou não vale, né? Então, tem essa discussão hoje de como é que a gente monetiza serviços ecológicos. Então, os serviços ecológicos que uma fazenda regenerativa ele gera é importante para o bem comum, né, do país, do planeta, do estado, daquela região. Então, já é comprovado que numa fazenda de regenerativa de algumas centenas de hectares, a gente tem algumas dessas bem maduras na Bahia, você influencia o regime de chuva local do negócio, passa a chover mais, né? Imagina quando a gente coloca, e é um projeto que eu estou envolvido agora de 1.200 hectares, né? E aí você tem fazendas no Brasil de 20 mil, 30 mil, 100 mil hectares, né? Então você consegue ter uma influência enorme, e aí serviços ecológicos a gente fala principalmente carbono, é o mais fácil hoje de você monetizar, né? Já existe os créditos, enfim. A biodiversidade, que esse negócio está gerando, e a retenção de água no solo, que é outra coisa super importante. Então, hoje na Holanda, eu já estou envolvido em projetos onde a gente monetiza tudo isso. E aí a gente tem alguém pagando, e aí pode ser uma empresa, pode ser um governo, pode ser alguma entidade que ela está comprando esses serviços ecológicos gerados nesse projeto, né? E claro que isso tem que ser feito com cuidado, porque a gente não quer também que uma empresa que tem um impacto super negativo consiga manter esse impacto negativo só comprando o impacto positivo de outros projetos. Então, tem que ser feito com muito cuidado, né? Essa coisa de compensação, regeneração, mas eu adoraria ver no futuro muito próximo, acredito que isso vai acontecer, os fazendeiros que têm práticas regenerativas passarem a ganhar dinheiro com isso, e o cara que mantém a área de reserva não mantém isso porque é lei, porque ele está com medo de ser penalizado, mas porque isso é uma fonte de receita adicional à produção que ele tem naquela fazenda. Isso que eu estou vendo acontecer já. E aí, em relação a tudo isso, bom, a gente falou um pouco de impacto, agora entrando aí na parte, acho que vários empreendedores aí da nossa rede de Climate Ventures talvez estejam se perguntando, e como que faz para acessar esse capital, né? Eu acho que, assim, da minha leitura, muitas vezes o que acontece é que as empresas, enfim, têm uma incompatibilidade, talvez, de alguns instrumentos com a maturidade das empresas, né? Então, eu vejo aqui na Europa já tem bastante veículos, talvez não suficiente, mas já existe, acho que, mais veículos do que no Brasil, por exemplo, dando seed early stage, investimento mais early stage, justamente para fazer a empresa realmente passar dessa fase, acho que não só da sobrevivência que o Daniel mencionou, mas até da comprovação daquela ideia, né? Então, será que não é isso que está, talvez, travando um pouco, falando especialmente da área climática, mas de impacto também de modo geral, quer dizer, uma incompatibilidade dos instrumentos com a maturidade das empresas, ou o que vocês acham, né? E aí, a segunda pergunta também que era a primeira, na verdade, as condições, né? Como é que faz para atrair esse capital? E vocês, como investidores, o que vocês olham, na verdade, quando recebem um pitch ou quando tem que avaliar uma empresa para investimento?
Bom, posso começar. Concordo no match, mas não só para estágio, mas também tipo de negócio, né? Eu acho que você tem ainda uma escassez de modelos diferentes de financiamento aqui no Brasil, mas que eu acho que rapidamente, não tão rapidamente quanto um empreendedor gostaria, mas dentro de num maior esquema das coisas, dado as taxas de juros mais baixas, estão acelerando, né? Você vê, sei lá, hoje você tem modelos de financiamento coletivo, aí a Citaui tem feito bastante isso, você vê, a Citaui está fechando as rodadas em, tipo, minutos, né? Coisas de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, demora um tempo para selecionar os negócios, mas quando bota para financiar, o que para mim demonstra que tem um apetite do pequeno investidor por ativos de impacto, né? Por tipos de investimento de impacto. O que não é para dizer que assim os grandes potes de dinheiro, e aí você tem uma questão de meio perversa de incentivos, de custos, de forma de receita. Quando você estrutura um fundo de VC, se você não tem outras fontes de receita, você não consegue fazer deals muito pequenininhos, porque não fecha a conta, né? Você também não pode ter um fundo muito pequeno. Mas eu não acho que o problema é só no pipeline de negócios com potencial escalável que poderiam ser investidos por VC. Tem também um mismatch aí no tipo de funding, né? Porque não é todo negócio que é para receber equity, não é todo negócio que vai receber investimento anjo, depois VC, depois private equity, depois fazer IPO. Tem os negócios que têm um impacto super importante, um tamanho super, mas não são escaláveis. E se não é escalável, não é negócio para VC. Mas você tem que ter uma linha de crédito, você tem que ter ou um fundo que compra um equity, um quase eco, uma coisa que se autoliquida. Acho que tem falta de ainda instrumentos que exatamente se mismatch. Não é só que eu não posso sentar em cima de um fundo de VC e falar não tem pipeline, né? Não tem pipeline para isso. Você tem um monte de empreendedor fazendo coisa super legal que precisa talvez de outras fontes de financiamento, tá? Então eu concordo totalmente, mas só expandiria para o problema não ser só para equity. Tem outros tipos de financiamento que também são muito necessários e aí menos disponíveis ainda, né? Mas vai se resolver, eu espero, e sei lá, esses crowdfundings aí, esse tipo de... Por exemplo, o que a Citaui está ajudando a financiar são coisas que não são para venture. Mas está conseguindo levar dinheiro, e os caras estão conseguindo repagar, não teve um default. Então, tem outras formas aí de se financiar que estão começando a surgir graças a esse novo cenário. Quanto a critérios, acho que você perguntou, né, o que a gente olha... Bom, de novo, assim, ó, o que eu falei, a gente é um fundo que faz investimentos através do instrumento de venture capital. Então, a gente está olhando empresas que estão usando tecnologia para escalar. Então, a gente já entra quando a empresa tem os primeiros clientes daquele core business. Então, a gente nem fala de faixa de faturamento, porque, por exemplo, se aparecer uma empresa com 10 milhões de reais de faturamento no ano, mais esses 10 milhões foram de projeto, para mim é quase como se fosse zero. Se aparecer uma que está aí, sei lá, 200 mil reais por ano, mas já da escala, já do projeto, né, de um protótipo que pode ser escalado, aí pode fazer mais sentido para mim. Então, tem que ter já uma primeira teste da proposta de valor e ele já tem que ter cliente comprando aquele modelo que ele imagina que vá escalar. E tem que ser um time. A gente não investe em heróis, né, ou heroínas que estão sozinhas. A gente investe em times que se complementam nas habilidades e a gente também procura times que demonstrem o que a gente olha, e muito o time mais do que o modelo de negócio, porque o que a gente sabe é que no meio do caminho vai ter que nem que às vezes tem que mudar radicalmente, mas mesmo que não tenha que mudar radicalmente, vai ter que ter adaptação a cada 3 meses, 6 meses, tem que mudar um pouco o que se faz, lançar produto novo, fazer coisa nova. Então, é um time que passa minimamente a segurança de que vão entregar
aquele plano. E assim, e na nossa experiência bate um pouco com as pesquisas, assim, sabe? Os melhores empreendedores que estão dando mais resultado no nosso portfólio são aqueles que estão com mais de 30, 35 anos de idade, quer dizer, também já tem uma experiência prévia aí no mercado de trabalho e muitas vezes naquele setor onde eles resolveram empreender. É o famoso track record e equipe, né, que é fundamental para dar segurança para o investidor. Fernando, como é que vocês avaliam, quais os critérios vocês usam e o que você acha aí desse mismatch? Eu acho que quando a gente fala de setor agrícola e florestal, acho que esse mismatch ele é ainda mais importante, né? Porque a gente está falando de longo prazo, necessariamente, a gente está falando, às vezes, de combinação de culturas que a gente não conhece, que tem que testar, que o itinerário técnico não está comprovado. Conta aí um pouquinho da sua experiência. Eu concordo também que tem essa coisa do investimento de impacto, ele cresceu muito no começo com venture capital, né? E aí concordo totalmente com o Daniel, não é tudo que cabe em venture capital, não dá para fazer tudo como equity. Eu tenho no meu portfólio muitos fundos até de crédito, que eu acredito muito, que a gente chama até de crédito mezanino, quase equity. Então, é gente que é muito criativa em criar mecanismos para poder investir em projetos até de agricultura. Então, eu tenho no meu portfólio cooperativas agrícolas. Como é que você vai entrar com equity num negócio desse, né? Não funciona. Então, formas de você financiar e conseguir receber o dinheiro de volta. Tem uma parte muito importante também que funciona muito bem na Europa, que a gente chama de blended finance. Então, o negócio ele cresce às vezes com grants, com doações que estão vindo ou de linhas que existem do governo. E aí você tem os fundos de venture philanthropy, que são muito interessantes também, né? Que é uma estratégia de filantropia que você está assumindo um risco muito maior e de repente você até vai conseguir ter um retorno. Alguma dessas coisas vai sair da caixa filantropia para entrar em investimento, mas você está disposto a fazer investimento early stage sem discutir exit, né? Sem discutir como que você vai sair desse investimento, né? Eu fiz um pouco disso também no fundo para gerar pipeline, né? Depois, e claro, com tickets menores. E eu estou vendo mudar. Então, esse exemplo que o Daniel citou da Cital, e eu participei, eu fiz a primeira rodada deles, né? E foi super fácil. A gente entrou até para catalisar a primeira rodada, né? Que são tickets muito menores do que a gente costuma fazer. Mas quando eles começaram com esse projeto, eu falei: eu vou entrar e vou fazer um investimento. O investimento mínimo era R$1.000. Eu vou fazer um de 20 mil para começar a acelerar o negócio no dia 1 e as pessoas se encorajarem e entrarem, né? Na rodada 1, eles levaram 2 semanas para levantar. A rodada 4, que foi essa semana aí, foi em minutos mesmo, né? Então, eu fiquei de fora feliz, que eu falei, eu não preciso entrar, porque meu dinheiro não vai ter adicionalidade nisso. Então, a democratização do investimento de impacto é super importante. Na Europa, hoje, o investidor pequeno, ele tem acesso, ele consegue investir, por exemplo, em crédito de projetos de energia solar, energia renovável. Então passa até por reforma de legislação, né? E a gente passar a ter novos produtos onde todo mundo pode ter acesso a fazer investimento de impacto. Hoje isso ainda está na mão dos mais ricos, dos investidores institucionais, né? Então é um pouco mais complicado. E a questão lá do o que a gente olha, né? Também concordo totalmente com o Daniel. A primeira coisa é time, é o mais importante. Mais importante do que o modelo de negócio para mim, porque como eu estou olhando o modelo de negócio, às vezes investimentos em vários países, muitas vezes uma coisa que parece super inovadora no Brasil, já tem um cara na África, várias vezes, já fazendo. Que o ecossistema na África está um pouco mais adiantado, investimento social, tecnologia mobile, várias plataformas que eles têm lá que eu adoraria ver isso na América Latina mais, né? Então, quem vai ter sucesso é o time que conseguir executar essa estratégia melhor, né? Muitas vezes não é o cara que criou a estratégia. Então, para mim, o time é o principal também. Chegou uma pergunta aqui que é: como é que vocês conseguem, quer dizer, como e se vocês conseguem avaliar dentro desse mundo aí de negócios de impacto,
quais são aqueles que estão, quais são os negócios que estão, digamos assim, esticando a corda, que estão realmente sendo mais disruptivos, inovadores, ou aqueles que estão simplesmente respondendo, né, a uma demanda aí do mercado já existente. Vocês têm como investidor, vocês acham que tem algum papel nesse sentido, até de influência, né, dessa teoria de mudança, desse conceito do empreendedor que o empreendedor está desenvolvendo? E se é relevante e possível avaliar essa intenção do empreendedor, quer dizer, essa intenção de criar mais impacto, de esticar a corda, ou enfim. Então, enfim, acho que a intenção no sentido de qual que é a motivação, digamos, do empreendedor, e se vocês julgam relevante e possível avaliar essa intenção. Eu não entendi muito bem o que é esticar a corda, mas eu vou é que esticar a corda seria falar que é impacto, mas não ser tão impacto? É isso que seria esticar a corda? Não, seria esticar a corda no sentido de realmente ser de empreendimento, trazer inovações realmente mais disruptivas, né? Realmente mais transformadoras em termos de impacto, e aí pensando até em setores talvez menos óbvios, talvez, que é os setores, por exemplo, que você trabalha, né, de saúde, educação, quer dizer, como avaliar o que é um pouquinho melhor do que o business as usual, que é algo realmente transformador. Mas assim, acho que não precisa ser transformador, né? Acho que ficar esperando coisas transformadoras, acho que pode ser usar coisas que já existem, sabe, tecnologias já existentes de uma outra forma, né? Eu vou usar o exemplo de uma empresa que está indo espetacularmente bem, assim, a turma criou um aplicativo, o Cellcoin é um aplicativo que faz qualquer um virar um correspondente bancário mobile. Você, qualquer um aqui poderia virar. Mas não faz sentido, porque a gente usa o nosso aplicativo de banco para pagar nossas contas, etc. O Brasil, a gente sabe que a gente ainda tem 40% dos brasileiros adultos não bancarizados ou subbancarizados. A gente sabe que 70% dos boletos são pagos com dinheiro na boca do caixa. E a gente sabe que só 800 a 5.500 cidades do Brasil tem caixa eletrônico fora dos bancos. Então, o brasileiro ele pega ônibus para ir para a fila do banco para pagar a conta de luz. Eles fizeram esse aplicativo. Quem baixa? Quem tem baixado são os pequenos varejistas em lugares como o interior do Maranhão, interior do Piauí, interior do Pará, é onde a gente tem mais volume. Você tem hoje mais de 30 mil, a gente chama de agentes, são aqueles caras que baixaram e usam mais de 15 vezes por mês. Então, o cara normalmente já tinha lojinha e fala, agora pague sua conta, recarregue seu celular aqui. A gente sabe, em média, esses caras têm ganhado entre 150 e 200 reais por mês, só mais, né, do que a loja deles, só usando o pagamento de contas, porque divide a comissão da liquidação do boleto, aí da recarga do celular também, eventualmente. E quem usa, a gente tem uma pesquisa junto com o INSPER que fala que quem usa economiza R$4 por mês e 44 minutos por mês. É um transporte público e um ônibus, para pagar a conta, né? Um ônibus e uma fila a menos por mês. Hoje eles estão transacionando já 1,2 bi de real por mês, mais de 9 milhões de contas. Eles saem aí de um faturamento, multiplicaram por 3 o faturamento durante esse ano e explodiram durante a pandemia. Por quê? Porque o varejista precisava de uma receita adicional e a turma que pegava ônibus para pegar a fila do banco não estava mais afim de pegar a fila, né, para pagar a conta no banco. E a gente vê que assim, a empresa ela tem uma curva assim, ela nunca volta, porque também, se eu descubro que eu posso pagar a minha conta aqui na esquina, a não ser que, sei lá, meu amigo, eu encontrava com meu amigo caixa do banco, eu nunca mais vou pegar um ônibus para ir no banco para pagar minha conta, né? Então, assim, não tem nada de necessariamente disruptivo aí, né? Uma tecnologia, mas usado de uma forma que se dá acesso para uma população que não tinha acesso e ajuda o pequeno varejista a ganhar mais dinheiro. Então, não precisa, né? Dá para usar tecnologias até simples de formas diferentes, mas
quando a gente olha o empreendedor, a gente olha assim a intenção, tá? A gente no meio, em algum momento da nossa vida, nesses 12 anos, a gente achou que a gente decidiu que intenção não era importante, desde que o serviço tivesse um impacto. A gente fez alguns investimentos em empreendedores que não necessariamente demonstravam uma intenção muito clara. A questão é, de novo, lembra, eu falei, o negócio muda milhões de vezes e precisa ser adaptado milhões de vezes. Se você não tem uma intenção real de solucionar um problema, uma conexão com essa solução do problema, o negócio pode ir para qualquer lugar. Então, cria uma atenção. Então, intencionalidade é um fator importantíssimo. A gente mede intencionalidade muito durante aquele workshop de teoria de mudança que eu falei que a gente faz. E assim, para quem conversa com um empreendedor há 12 anos, para quem se considera né, genuinamente interessado no impacto, é muito fácil. Não sei se o Fernando vai concordar comigo, mas, sei lá, em coisa de 1, 2 conversas no máximo, você vê se a pessoa está tentando te enrolar ou se ela efetivamente se interessa pelo impacto, porque não tem profundidade, sabe? Não vai... Quem não tem interesse real pelo impacto não passa de uma certa superficialidade quando fala da solução que está querendo criar, né? Então, não sei se eu respondi tudo, mas é por aí. Fernando, deixa eu falar para você que o tempo está acabando, a gente já vai fechando. Não, com certeza essa questão da intencionalidade é importante e eu acho que muitas vezes os fundos de impacto eles são guardiões, né, do impacto. E aí você vê muito, acontece muito. Tem alguns fundos que a minha estratégia é bem diferente da do Daniel, né? O Daniel está fazendo deal direto. Muitas vezes eu invisto em fundo e faço co-investimento com esses fundos, porque isso me permite uma abrangência geográfica maior e uma capacidade de gestão. Eu tenho uma capacidade de gestão limitada, eu tenho um time menor também. Então, eu faço poucos investimentos diretos, né? Mas que eu vejo muito nos fundos que eu estou que você tem um negócio bom, ele tem um monte de fundo de venture capital querendo investir nele, né? E aí, quando ele quer trazer um fundo como a Vox, um outro fundo de impacto, é porque ele quer ter o selo daquele impacto e muitas vezes a intenção está lá e ele quer ter alguém no board ali resguardando aquilo que ele está fazendo, né? Então, para mim, isso é um indicativo importante. Mas quando eu olho fundo de venture capital tradicional aí no Brasil, você olha, tem vários deals ali que tem tese de impacto por trás, né? Mas não necessariamente os empreendedores estão abraçando elas. E aí, numa dessas mudanças de rumo, realmente o impacto pode ficar para trás. Acho que é importante isso, sim. Esse tema, eu posso ficar horas aqui falando, eu adoro esse tema. Eu descobri investimento de impacto quando trabalhei com o Fundo Moringa e aqui na Europa enfim, me apaixonei por esse mundo. Eu que sempre saí correndo do mundo financeiro, eu acabei mordendo a língua. E é um setor em crescimento, mas um setor com muitos desafios, né? Como a gente aí viu hoje, quer dizer, tem toda essa questão de mensuração de impacto, que ainda precisa consolidar, a questão do impacto positivo, né? A questão dos riscos ambientais e sociais, que a parte ESG, que também, enfim, as métricas, já tem métricas aí, standards aí, mas também em termos de transparência, reporte e potencial de comparação, né? Desses critérios também ainda tem muito a andar. E a questão dos instrumentos, né? Eu acho que o que eu guardo hoje na Europa, esses instrumentos Blended Finance talvez já estejam um pouquinho mais desenvolvidos, e que respondem, portanto, a algumas necessidades de empreendedores específicos, né, de alguns setores aí de clima e de impacto. No Brasil, a gente tem alguns exemplos, mas talvez, eu acho que como conclusão, eu sinto que talvez seja o caso de repente, promover mais esses novos instrumentos, sabendo que muitos desses empreendimentos talvez não estejam preparados ou simplesmente não sejam compatíveis com o venture capital mais tradicional. E é isso. De todo modo, a Climate Ventures tem trabalhado bastante nessa frente, esse olhar aí com essa parte de investimento, que é uma parte enfim, que os empreendedores aí, os nossos empreendedores da Ventures têm bastante desafios, né, de acessar. Daniel e Fernando, muito obrigada. Se vocês quiserem aí palavras finais de fechamento e a gente já encerra. Obrigada a todos pela participação e dou a palavra para o Fernando e Daniel para dizer
as últimas palavras e um até logo aí para vocês. Pelo meu lado, agradecer o convite, um prazer aí bater esse papo. E imagino que a maior parte aqui de quem está assistindo sejam empreendedores ou gente interessada em empreender. Eu sempre falo que vocês são a matéria-prima mais rara, né? Dinheiro costuma ser muito mais commodity do que bom empreendedor com boa história e boa capacidade de execução. E eu acho que foco principalmente na resolução do problema, não no apego à solução que vocês criaram, e muita resiliência aí, resiliência por um lado e flexibilidade para ouvir feedbacks do outro para fazer essa sua ideia, esse seu desejo de criar uma solução para o mundo acontecer, porque a gente precisa bastante. Então, obrigado por estarem empreendendo, a gente precisa muito de vocês. É bom agradecer também a oportunidade. Eu vejo essa coisa de inovação para o clima como uma caixa de oportunidades, né? A gente tem muita coisa aí para fazer ainda, muita coisa para desenvolver. Então, muitas vezes eu me vejo e se nós tivéssemos essa solução para medir o que está acontecendo no solo dessa maneira, entendeu? Então, existe um monte de oportunidade. No Brasil, as oportunidades são enormes também nessa questão de como a gente pode fazer as nossas cidades serem mais sustentáveis e prazerosas de se viver, né? Hoje a gente tem uma crise aí de infraestrutura no Brasil enorme, então tem muita oportunidade da gente entrar com inovação e tecnologia para suprir essa questão de infraestrutura que a gente tem no Brasil. E aí o ecossistema está só crescendo, e eu acho que eu estou bem feliz com como essa coisa está se desenvolvendo e crescendo no Brasil. Acho que vai ter novos financiamentos, novos fundos, novas coisas aparecendo.